Fala pessoal, Leonardo aqui, sejam bem-vindos ao canal Include. Nesse vídeo nós vamos dar sequência à nossa série de vídeos sobre criação de APIs REST no Proteus. Nesse vídeo nós vamos de fato criar a nossa primeira API e nós vamos utilizar aqui de dois endpoints que iremos desenvolver. Um vai consultar uma lista de pedidos de venda e o outro vai consultar um único pedido de venda no detalhe. Antes da gente começar, se vocês puderem curtir, compartilhar esse conteúdo, se inscrever também no canal, isso vai ajudar com que o YouTube divulgue esse conteúdo para muito mais pessoas que estão precisando deste mesmo tipo de conteúdo, né? Eu já estou com o código-fonte aqui preparado, tá? Então a intenção é agilizar e não escrever o código-fonte do zero aqui com vocês, mas eu vou explicar no detalhe como que a gente desenvolve uma API REST aqui dentro do Proteus. Então vamos lá, o primeiro passo é a gente importar os includes, que no caso a gente utiliza o include Proteus.ch, que é comum em todos os fontes, mas a gente precisa se atentar e importar um include chamado RESTful.ch, porque ele é importante para que a gente consiga compilar o nosso código-fonte, até porque ele possui uma estrutura diferente daquela que a gente está acostumado a desenvolver. A gente não tem aqui, por exemplo, uma user function. A gente vai trabalhar aqui com uma classe, né? Então esse fonte ele está mais parecido ali com a estrutura do ADVPL orientado a objeto. Ele é bem parecido nesse sentido. E então, se você já tem aí uma familiaridade com a orientação a objeto dentro da ADVPL, vai ficar mais fácil de você entender esse vídeo aqui. Nós também vamos trabalhar com os elementos que foram citados lá no primeiro vídeo. Então a gente vai utilizar aqui path_params, query_params, vamos utilizar também de conteúdos dos headers e também o método HTTP. A gente começa aqui criando a classe utilizando o comando WS_RESTful. É ele que vai fazer com que o Proteus entenda que a gente está desenvolvendo uma API. Na sequência, a gente tem aqui um nome dessa classe, que no caso seria o nome da nossa API. Então você pode colocar aqui um nome qualquer, seria equivalente ali ao nome da sua user function, por exemplo. Então eu coloquei aqui o nome de pedido. Na sequência, o comando description, onde você pode colocar aqui uma descrição para a sua API. Então aqui no caso eu coloquei API para trabalhar com pedidos de venda. E aí a gente finaliza esse cara aqui utilizando o comando end WS_RESTful para concluir esse bloco aqui de código, né? Vocês observaram aqui que eu declarei aqui duas variáveis, né? São dois atributos que a gente utiliza o comando WS_data. E aí declaramos aqui o nome, que seria um equivalente ao nome de uma variável, e o tipo dessa variável, que é do tipo inteiro, integer. A gente utiliza essa sintaxe aqui. Essas duas variáveis criadas aqui, elas serão utilizadas para trabalhar com os query_params que nós vimos no vídeo anterior. Então a gente vai deixar isso daqui no jeito para poder fazer a leitura desses dados que vão ser recebidos via query_param. Aqui eu tenho criado dois métodos utilizando o comando WS_method, e percebam que aqui em ambos esses métodos a gente tem aqui a palavra get, que significa que estamos utilizando, né, esse método vai ser acionado quando a requisição HTTP vier através do método get. Então a gente tem que informar essa informação aqui, né, esse tipo de requisição, e aqui a gente tem um ID, né, que seria como se fosse o nome da nossa função. Então nesse primeiro aqui eu coloquei o nome de todos, no segundo eu coloquei o nome de detalhe. Descrição, tá? Assim como criamos aqui na nossa API, então eu coloquei aqui um retorna todos os pedidos de venda, o outro retorna um pedido de venda no detalhe. E aqui a gente tem o path, que é o caminho do nosso endpoint, que é o que vai ser, qual a informação que a gente vai preencher lá na URL, que vai fazer a chamada dessa função aqui, né, desse nosso método. Então, quando o caminho for a raiz, for barra, e o método for get, ele vai cair nesse método todos, e quando tiver esse ID, percebam aqui que está entre chaves, né, isso daqui seria o recebimento da informação através do path_param. Então, nesse ID aqui, a gente vai receber o número do pedido, e aí quando vier o número do pedido aqui, através do get, a gente sabe que tem que chamar este método chamado detalhe. Agora vamos focar aqui nesse método todos, que é o que vai retornar todos os pedidos de venda. Então a gente criou aqui, né, utilizando mais uma vez do comando WS_method, utilizando aqui também a referência do get, que vai ser, ele vai cair nessa função quando a requisição for através do método get do HTTP. Temos aqui também
o ID desse nosso método chamado todos, e esse comando aqui, WS-Service, dizendo que este método todos pertence à nossa API de pedido. Então a gente precisa informar esse comando aqui. Toda vez que a gente cria um método para APIs REST, a gente precisa obrigatoriamente dar um retorno lógico. Então a gente precisa retornar verdadeiro quando a requisição ocorreu com sucesso, ou falso quando tiver algum erro ali de execução. Então, se a gente for aqui no final do nosso código-fonte, a gente tem um retorno aqui de uma variável chamada LHAT, onde eu cadastrei aqui que ela como local, né, já inicializada como true. Então, caso ocorra alguma coisa inesperada dentro do nosso código-fonte, a gente altera esse conteúdo para falso e aí devolve uma informação de erro. Percebam que eu criei outras variáveis aqui e tem duas delas aqui que são de extrema importância para a gente, que são essas duas variáveis, OJSON e OJSON-HAT. No primeiro vídeo vocês viram que eu trouxe ali a estrutura de um arquivo JSON, né? Ele possui ali uma sintaxe específica, derivada ali do JavaScript, e a gente precisa seguir aquela sintaxe à risca para poder fazer a leitura dos dados aqui dentro do nosso código-fonte. O ADVPL, ele possui um comando, né, uma classe aqui chamada JSON-Object, que vai facilitar o trabalho com esses arquivos JSON, senão a gente receberia essa informação tudo via texto, né? Então essa classe aqui, ela converte esse texto do arquivo JSON em um objeto, facilitando aqui o trabalho, e aqui no código-fonte vocês vão ver que vai ficar muito mais simples. Como a gente declarou essas variáveis aqui, que serão utilizadas como os nossos query params, eu declarei aqui um valor default para elas, tá? Então a gente vai consultar aqui uma lista de pedidos de venda e eles estarão paginados, né? Então, por default, a gente vai ler a primeira página e vamos trazer ali no retorno de 5 em 5 pedidos. Então, caso não seja informado nada nos query params, a gente definiu aqui um valor default. Vocês perceberam aqui que a gente utiliza o comando self para fazer a leitura dessa informação. Então, tudo que a gente receber da requisição, a gente vai utilizar desse comando self e, no caso aqui, o nome do nosso query param para poder fazer a leitura. Que é o que nós fizemos aqui, né? Eu criei duas variáveis do tipo local e elas recebem o conteúdo que foi enviado através do query param. Utilizando aqui novamente self e o nome do nosso query param. Fiz isso para as duas variáveis. Aqui eu tenho uma consulta, né, que vai consultar ali todos os meus pedidos de venda, e eu fiz via query porque ele está tratando aqui toda essa questão de paginação, então é algo que a gente não precisa se aprofundar aqui. E aí fazemos aqui um loop dentro dessa query, dentro dos resultados dessa query, e aí a gente vai popular o nosso JSON, a gente vai começar a montar o nosso arquivo JSON em cima daquele objeto JSON que nós declaramos lá no começo do fonte. Para fazer isso é bem simples também, essa classe ajuda bastante no trabalho aqui. Então a gente já tem aqui um JSON e lembra que tinha aquele conceito de chave e valor dentro do JSON? Então aqui a gente abre colchete e entre aspas a gente coloca aqui o nome da nossa chave. Então eu coloquei aqui filial, então ele entende que é para criar dentro desse nosso arquivo JSON uma chave chamada filial. E ela está recebendo aqui o conteúdo que foi retornado pela nossa query do campo C5 filial. A gente fez aqui a mesma coisa, criando uma segunda chave chamada pedido, que recebe aqui o número do pedido. E eu criei aqui uma terceira chave chamada detalhes, que tem aqui, se vocês observarem, uma URL que recebe aqui no final o número do pedido. E essa URL aqui é a chamada para o nosso segundo endpoint que nós vamos detalhar aqui depois. Então, feito isso, a gente já tem aqui populado o nosso objeto do tipo JSON e eu adicionei ele dentro de um array. Por quê? Eu ainda não tratei o retorno, eu estou só alimentando esse array com vários JSONs dentro, no caso, que seria cada JSON um pedido de venda, então a gente está acumulando isso tudo dentro de um array. Feito o loop de todos os resultados que foram encontrados, aí a gente vai utilizar de um segundo JSON que nós declaramos aqui no começo, o JSON-HAT, que é um JSON específico para o retorno, e aí a gente cria aqui uma chave chamada pedidos, e essa chave vai receber um array com vários JSONs dentro, que são os pedidos que nós encontramos. E aí sim, a gente retorna essa informação para quem requisitou o nosso endpoint. O retorno ele é feito através do comando self _set_response e aqui dentro vai um texto, tá? Esse texto é o que? O arquivo JSON.
Então, para facilitar, a gente utiliza aqui o nosso JSON de retorno e utiliza o comando :toJSON para ele converter esse nosso objeto para texto, né, já no formato JSON, com a sintaxe ali certinha, pronta para a gente poder devolver ali para o cliente. Então perceba que aqui a gente não fez nenhum tratamento de erro, né, então a gente só está retornando ali realmente o JSON puro daqueles pedidos que nós encontramos, tá? Eu vou compilar esse código-fonte aqui e aí na sequência a gente já vai fazer um teste. Está compilado aqui, agora eu vou só reiniciar o meu ambiente. E estamos em ponto de teste aqui, vamos chamar o nosso endpoint. Então, aqui você vai fazer a chamada da URL base para acesso aos seus endpoints. E aqui, depois dessa barra, né, que da sua URL base, você vai colocar aqui o nome da sua API. Esse nome é o que foi declarado neste trecho aqui do fonte. Tá? Então, o mesmo nome que está aqui é o mesmo nome que vai neste ponto aqui da URL. Como a gente informou ali o path como barra, então a gente pode acessar através da raiz, então poderia, por exemplo, apagar esse conteúdo aqui, e isso aqui seria o suficiente. Atenção aqui ao método de requisição, então a gente está utilizando o get, a gente tem vários outros aqui, lembrando que o Proteus suporta o get, post, put e o delete. Tá? Então nesse caso a gente vai utilizar o get, que é para consultar alguma informação lá no Proteus, e ele vai de encontro com o que nós declaramos aqui no nosso método. Vamos dar um enviar. E ele retornou aqui 5 pedidos, né? Então, como vocês podem ver aqui dentro desse nosso arquivo JSON, deixa eu expandir aqui, ele retornou aqui dados de alguns pedidos, né? Com o filial, o número e a chave de detalhes que nós colocamos aqui, uma URL que será utilizado para consultar o nosso endpoint que nós vamos desenvolver aqui. Para trabalhar com os query params, né, a gente declarou aqui no começo do nosso código-fonte duas variáveis aqui, uma chamada pag e outra chamada qtd. Se a gente passar aqui na nossa requisição o query param, que vem depois do ponto de interrogação, então posso colocar aqui pag igual a 1, e comercial para informar o segundo query param, vou utilizar aqui o qtd. Então, como o padrão é 1, 5, eu vou colocar aqui para ele exibir 6 pedidos. Então, vou dar aqui um enviar, então ele vai ter que retornar para a gente 6 pedidos. Então, a gente tem 6 pedidos, eu poderia aqui mudar, por exemplo, para 2, e aí ele vai retornar 2 pedidos. Então, aqui a gente já tem funcionando os query params. Agora vamos para a próxima parte, que é consultar um pedido no detalhe. Então, a gente vai para a segunda parte, o desenvolvimento do endpoint. Então, como mostrado inicialmente, né, a gente já tem criado aqui um método que também vai ser requisitado através do get, chamado detalhe. Temos aqui a descrição dele, que retorna um pedido de venda no detalhe, e o path, percebam que tem aqui, entre chaves, um comando aqui que eu coloquei ID. Esse conteúdo aqui vai ser o número a gente espera, né, receber ali na requisição o número do pedido que desejamos consultar no detalhe. E isso daqui é justamente o nosso path param. Então vamos para o desenvolvimento aqui do nosso método, que começa exatamente igual o outro. O único detalhe aqui que muda é justamente o ID, que a gente chamou de detalhe, que vai de encontro com o que declaramos aqui. Tem que ser igual. Mesma coisa, a gente precisa retornar alguma informação lógica aqui. Verdadeiro, caso a requisição aconteça com sucesso. Falso, quando a gente identificar algum erro. E aqui a lógica é muito similar ao do primeiro código-fonte. Então a gente criou aqui um JSON, um objeto do tipo JSON, né, que instancia a classe JSON_Object para facilitar aquele nosso trabalho com os arquivos JSON. Um JSON item que a gente vai utilizar aqui para trabalhar, né, a gente não vai retornar ele propriamente dito, mas a gente vai utilizar ele para trabalhar aqui dentro do nosso código-fonte e a nossa variável de retorno. Então aqui a gente posiciona ali no cabeçalho do pedido, né, no SC5, e aí a gente traz as informações desse SC5. Qual que é o ponto de atenção aqui? Eu posicionei no pedido passando a variável cfilwant, que é a filial que está logada lá no sistema, e percebam que tem aqui um self a URL params. Esse aqui é o comando utilizado para capturar a informação que vem no path param. A posição 1 significa que, eu vou abrir aqui no Postman, o exemplo que a gente vai utilizar, a posição 1 é o que vem após a barra.
Então, esse aqui é o endereço da nossa API e o que vem aqui após a barra é o endpoint. Então, essa primeira barra significa a posição 1. Se tivesse uma segunda barra aqui com uma outra informação, por exemplo, da filial, seria a posição 2 desta chamada aqui, self, URL params. Se a gente chamasse aqui o 2, a gente estaria acessando o conteúdo após a segunda barra. Como a gente só tem um, a gente vai utilizar aqui do 1 para poder fazer a leitura dessa informação aqui. E aí, posicionado no pedido de venda, a gente vai fazer o tratamento, mas caso a gente não consiga posicionar, a gente precisa retornar alguma informação de que o pedido de venda não foi encontrado, por exemplo. Então a gente vai aqui no nosso else, né? E a gente vai utilizar o comando setRESTful para devolver uma mensagem de erro. A gente devolve aqui um código de erro, eu coloquei aqui o 400, você pode trocar o código, colocar o mais adequado aí. E aí aqui eu coloquei uma mensagem chamada pedido não encontrado. E setei aqui a nossa variável de retorno como falso para indicar que um erro aconteceu. Caso o pedido de venda seja encontrado, a gente posicione nele, aí a gente começa a montar o nosso arquivo JSON para poder retornar. Então a gente utiliza do nosso objeto, que nós declaramos aqui no início do código-fonte, e vamos criando aqui cada uma das chaves e atribuindo valor a ela. Então perceba que a gente tem filial, pedido, tipo, cliente, loja, e aqui nós temos os itens novamente. E aí para os itens a gente vai fazer a varredura lá no SC6 para buscar todos os itens desse pedido de venda. Então a gente faz algo similar ao que a gente fez no endpoint anterior. A gente já tinha criado aqui uma variável JSON-item, até então não inicializada. Eu inicializei ela aqui dentro do nosso laço, e aí a gente trouxe dentro dela o código e a quantidade. Então a gente tem aqui chave e valor, e a gente atribui o conteúdo direto à nossa chave aqui de itens, que percebam é um array. Estando tudo montado, a gente utiliza o comando self::setResponse, e aqui dentro a gente passa o nosso JSON, utilizando aí do comando toJSON para converter todo esse conteúdo que nós preenchemos aqui para texto já no formato JSON. Esse conteúdo já estava compilado, então vamos fazer um teste agora, tá? Eu vou fechar aqui essa tela, e aí clicando aqui a gente tem aquela API que consulta os pedidos de venda no detalhe, Eu vou colocar aqui para ele exibir um total de 10 pedidos, alterando aqui o meu query param, e a gente vai ter acesso a todos os pedidos que eu tenho aqui no Proteus, que são poucos mesmo. Então se eu clicar, por exemplo, para consultar o pedido de venda 003, perceba que ele vai abrir aqui uma aba, e a gente tem aqui a chamada do nosso endpoint para consultar o pedido de número 3. Então quando eu clicar aqui no send, a gente vai receber o retorno com aquele JSON que nós montamos dentro do código-fonte, já com os dados aqui. Eu trouxe poucos dados, tá? Mas aí você pode montar o seu JSON com informações mais detalhadas aqui. Então, eu só trouxe realmente um básico só para poder exemplificar aqui para vocês. Como a gente utilizou aqui do cfwant, como eu não informei aqui no caso, tá? O cfwant, ele é passado através do header da requisição. Então aqui a gente tem uma aba chamada header, e dentro dela, aqui a gente não passou nada, mas ele funciona porque eu só tenho uma única filial dentro do sistema. Então se você tiver mais de uma, você vai ter que passar tenant ID, você passa a chave com esse nome especificamente, e aqui no valor você passa o código da empresa e o código da filial. Então poderia passar aqui filial 01, o cfwant aqui vai chegar com o conteúdo 01. Se eu passar lá final 02, ele vai receber aqui o cfwant como 02. Então você trata a filial logada através dessa informação aqui no header. Então pessoal, a gente conclui esse vídeo aqui com a criação de 2 endpoints. Eu vou deixar esse código-fonte no GitHub para que vocês possam utilizar como exemplo. Podem pegar o código-fonte lá e trabalhar em cima dele, melhorar, e desenvolver as suas APIs a partir desse exemplo. Se você tiver alguma dúvida, pode deixar aí nos comentários. Se você tiver alguma observação, alguma informação para acrescentar, fique à vontade para colocar aí nos comentários, que isso vai ajudar bastante todo mundo aí que precisa desse conteúdo. Pessoal, mais uma vez, não se esqueçam de curtir, compartilhar o vídeo, se inscrevam aí no canal, e obrigado a todos que assistiram esse vídeo até o final. Valeu e falou!